Olá, boa tarde a todos. Dando continuidade aí à análise que estamos fazendo da teologia política de Carl Schmitt, focada sobretudo no capítulo Teologia Política, né? Capítulo esse que tem o mesmo nome que o livro. Carl Schmitt vai chegar a um ponto em que ele vai dizer que se faz necessário estabelecer aquilo que ele chama de sociologia do conceito de soberania. E é interessante que ele vai dizer, olha, para se estabelecer a sociologia do conceito de soberania, é necessário estabelecer a sociologia dos conceitos jurídicos. E a analogia entre a sociologia dos conceitos jurídicos e dos conceitos teológicos, para que se entenda a sociologia do conceito de soberania, ela deve inclusive ser acentuada. Sem se acentuar essa analogia, você não chega a um adequado conceito de soberania. Por que um Estado é soberano? Porque Deus era soberano. Deus determinava, numa concepção justnaturalista, o direito, as regras, as leis a seguir. Elas tinham uma origem mística, uma origem divina. Com a criação das monarquias, esse papel de estabelecer as leis, passará a ser o papel do monarca, do rei. E com o advento das democracias, disse-á que a soberania é uma soberania popular, que a soberania reside na vontade geral do povo. Só que essa vontade geral do povo, expressa por meio de legisladores democraticamente eleitos e representantes dessa vontade popular, essa construção teórica, essa sistematização de que legisladores democraticamente eleitos podem criar leis, e essas leis estariam legitimadas na soberania popular, nada mais é do que uma decorrência histórica, do processo de criação de leis a partir de um monarca. O monarca soberano era soberano para criar leis, porque dotado de um poder divino, e antes desse monarca havia a ideia de que a própria divindade estabelecia as leis advindas de um direito natural. É interessante porque nesse capítulo, por exemplo, Carl Schmitt fala, olha, não há como você estabelecer uma filosofia materialista radical, e contrapor a essa filosofia materialista radical uma filosofia espiritualista radical, como se materialismo e espiritualismo pudessem ser radicalmente separados, e como se você pudesse oferecer uma explicação científica poderosa, a partir apenas de pressupostos da filosofia espiritualista ou apenas de pressupostos da filosofia materialista, sem que com isso você não incorra num erro metodológico e até numa falácia ideológica. Muito menos ainda querer explicar
concepções filosóficas e espiritualistas a partir de uma filosofia materialista e vice-versa, né? Ele até critica o reducionismo radical de Karl Marx, né? E também de Engels, ao querer reduzir tudo ao econômico, né? Ou seja, todas as transformações sociais políticas seriam uma espécie de disfarce, né? Do econômico. Seria o econômico a explicação para todas as transformações sociais e políticas. Porque desde o iluminismo francês já se acentuava que as transformações filosóficas, religiosas, né, culturais, literárias, enfim, elas estavam relacionadas a mudanças sociopolíticas, né? Mas aí o materialismo histórico vai dizer, não, essas mudanças sociopolíticas, na verdade, né, elas são orientadas por um fator subjacente, que é o fator econômico, né? E tudo mais é um disfarce desse fator econômico. E Carl Schmitt vai achar isso, né, um reducionismo, segundo ele, um reducionismo pouco inteligente, pouco sábio, né, para se explicar a sociologia do conceito de soberania. A sociologia do conceito de soberania, segundo Carl Schmitt, nada mais é do que uma transferência, né, da soberania divina, do poder divinal de estabelecer uma ordem jurídica, uma ordem de regras, uma ordem de leis, para um poder monarca de assim o fazer no lugar de Deus, né? O monarca substitui Deus como estabelecedor da ordem, né? Ele passa a ser o soberano na medida em que ele pode decidir, né, sobre o estado de exceção, assim como Deus podia fazer o milagre, né? Essa é uma analogia básica que Carl Schmitt faz e que nós já tivemos oportunidade de analisar, examinar, estudar aqui em nossa primeira aula sobre esse tema, né? Então, a explicação da sociologia do conceito de soberania, ela não pode ser afastada, né, da sociologia dos conceitos jurídicos. Elas estão entrelaçadas, né? Porque, em última análise, ele vai terminar esse capítulo, né, citando um pensador espanhol, Danoso Cortés, né, dizendo que, em última análise, é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal, né? Não há como você escapar, né, de um certo decisionismo de matiz russoniana, né, e também de um Leviatã robesiano, porque, em última medida, isso que nós chamamos de ordem jurídica é oriunda de uma vontade pessoal. Inclusive, ele até cita, né, o exemplo de constituições que foram escritas por uma só pessoa, né? E até, de certo modo, se vocês me permitem, ver nisso uma vantagem, né? Ou seja, ver nas constituições escritas por um só autor uma vantagem, uma sofisticação, né, em relação às outras constituições, porque, em última instância, é de vontade de pessoa que se trata, né?
É isso que está subjacente na sociologia do conceito de soberania. Tudo bem? Então, com essa reflexão, nós encerramos a análise do capítulo de Teologia Política de Carl Schmitt.